Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Nós vamos orar no final do vídeo, encerrando o nosso devocional e apresentando a Deus as nossas petições. Vou apresentar a sua vida diante de Deus, você que estará comigo até o final desse vídeo, assim como diariamente nós fazemos. E também quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 8. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Isso, corrigindo aqui. Mateus 7, versículos 7 e 8. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto aqui e receber da parte de Deus esse ensinamento, esse encorajamento para o dia de hoje. Deus vai falar conosco hoje a respeito da oração. E enquanto você abre a sua Bíblia aí para me acompanhar nessa leitura, eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, o seu gostei, o seu joinha, e também te convidar a deixar aí uma mensagem, um amém, um joia, um glória a Deus, um pedido de oração. Todas essas ações são muito importantes para o canal e faz com que essa mensagem alcance muitas outras pessoas. O próprio YouTube se encarrega de lançar na timeline de outras pessoas aí, à medida em que nós consideramos esse vídeo relevante, com o nosso curtida, com o comentário, com o compartilhamento, e assim vamos crescer nesse canal, ok? Então vamos ao texto, vamos receber do Senhor essa palavra. Mateus capítulo 7, verso 7, assim está escrito: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. O Senhor nos encoraja através desse texto a orar, a exercer a nossa fé em oração. Muitas pessoas ficam, às vezes, um pouco tímidas, às vezes um pouco receosas de pedir as coisas para Deus. Sim, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de orar em grupo de pessoas, nós estamos reunidos em grupos, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, olha, você tem um motivo de oração? Tem algo que você gostaria que orasse e tal? E algumas pessoas falam assim, eu só quero agradecer, não quero orar, eu já pedi, eu já tenho tudo que eu preciso, estou suprido, eu estou com saúde, todas as minhas necessidades são supridas, então eu não quero orar, eu quero apenas agradecer. Eu acho isso nobre, eu acho isso muito importante que a gente faça. No entanto, quando nós nos encontramos nessa posição, tão abençoada e tão suprida, existe também a possibilidade de nós orarmos pelas pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não alcançaram esse nível de resolução, de provisão, e estão precisando de um socorro. Às vezes é um irmão, às vezes é um amigo, um conhecido, um parente, às vezes são pessoas que você nem conhece, mas você sabe que precisa de um socorro, de um auxílio divino, e ali é o momento de você fazer isso, de você pedir. Porém, todos nós sempre temos algo que nós necessitamos. Eu acredito que não existe ninguém na face da Terra, por mais que tenha recursos, ou por menos recursos que tenha, que não dependa de algo da parte de Deus. Então, pedir as coisas para Deus não é errado. Muito pelo contrário, a palavra nos incentiva. O texto que nós lemos aqui nos encoraja a pedir as coisas a Deus. Então peça, as despensas do céu, elas são sempre fartas. Nunca vai faltar, nós nunca vamos conseguir esgotar tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Nós podemos e devemos pedir sim, e pedir com sabedoria, pedir com entendimento. E como que eu faço para que os meus pedidos, as minhas orações, elas sejam orações sábias, com entendimento, com temor a Deus? À medida que eu conheço as promessas de Deus na palavra, à medida que eu conheço os princípios, os valores que Deus estabeleceu na sua palavra, eu consigo me aproximar cada vez mais daquela oração que de fato Deus tem uma resposta na palavra para nós. Porque assim, quando nós oramos aquilo que está na palavra, nós já nos aproximamos da resposta que Deus tem para nós. Porque de fato,
é verdade que a nossa oração, ela precisa ter uma resposta. O que mede o nível, a qualidade das nossas orações não é necessariamente quanto tempo você gasta orando, mas é quantas respostas você obtém das suas orações. E o texto aqui, ele é muito objetivo quando fala sobre nós pedirmos a Deus. E nós podemos pedir a Deus qualquer coisa. Podemos pedir a Deus em qualquer circunstância. E sempre Deus tem uma resposta. Mesmo que às vezes a resposta seja um não. Às vezes a resposta é um sim. Às vezes a resposta é ainda não. Nós temos essas possibilidades de resposta. Mas como que eu alcanço essas respostas? Será que Deus vai falar comigo? Eu vou escutar uma voz do além vai chegar e vai falar comigo? Como é que vai ser isso? Eu não duvido que Deus possa falar com as pessoas com voz audível. Deus, ele se manifesta conforme o entendimento e o querer dele mesmo. Porém, quando nós recebemos a palavra de Deus, as Escrituras, nós já temos aqui as promessas de Deus e as respostas para as nossas orações, todas estão na palavra. E se Deus nos respondesse de forma audível, de maneira que você pudesse ouvir a voz dele, com certeza absoluta, ele não te responderia nada que fosse diferente do que aquilo que já está estabelecido nas Escrituras. Então, a nossa oração ela precisa ter esse alvo, a resposta que Deus tem para nós. E tendo a resposta de Deus, nós devemos viver em cima dessa palavra. Muitas vezes, a resposta que Deus tem para nós é diferente daquilo que nós desejamos, porque às vezes nós estamos desejando aquilo que é errado. Nós estamos desejando aquilo que é mal, que vai trazer para nós algum prejuízo. E nós devemos confiar na resposta que Deus traz. E Deus pode trazer a sua resposta apenas conduzindo a sua vida para o lugar certo. Você acorda pela manhã, tem um devocional aqui junto comigo, você faz uma oração e às vezes ao longo do dia Deus não necessariamente te deu uma resposta, mas você percebeu que o seu dia fluiu, que as coisas deram certo, você encontrou as pessoas que precisavam encontrar, tomou as decisões acertadas, você percebeu que ao longo do seu trajeto livramentos te foram proporcionados e ali quando você chega ao final do dia você vai perceber assim, olha, eu não ouvi a voz de Deus em momento nenhum, mas eu percebi a mão dele agindo, me conduzindo, me livrando, abrindo portas para mim o tempo todo. Às vezes você está orando, você busca a direção de Deus, você sai para resolver as coisas e de repente nada do que você foi fazer deu certo. Com certeza Deus tem um propósito, Deus está ali, talvez te dando um livramento, te dando uma forma de você não ter mais perdas com aquilo. Porém, nós também corremos o risco de orarmos a Deus e querer que Deus faça aquilo que a gente quer e tentamos, às vezes, até forçar o texto da palavra, forçar, se é possível, forçar a resposta de Deus para se encaixar na nossa vontade. Mas quando é assim, certamente as coisas não vão dar certo. Nós vamos ter que retroceder, vamos ter que recomeçar. Ok, se isso acontecer, não tem problema. Deus não vai ficar irado, Deus não vai ficar chateado, como dizia um pastor amigo meu, Deus não vai cair do trono se você cometer um erro, uma falha. Não, ele já providenciou por você perdão, reconciliação e redirecionamento para a sua vida. Basta que você seja humilde o suficiente para entender, admitir os seus erros e se alinhar com aquilo que a palavra de Deus fala. Porque certamente nós vamos sempre vivenciar essas experiências de acertos, de erros e de reposicionamentos, desde que nós tenhamos um coração humilde e quebrantado para sermos direcionados por Deus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse encorajamento que o Senhor nos dá nesse dia, que nos leva ao lugar da oração. Que cada uma dessas pessoas que estão comigo aqui nesse tempo de oração agora, sejam encorajadas pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo a ter uma vida de oração constante, plena, onde apresenta diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades e, sobretudo, Pai, eu peço ao Senhor que venha responder a cada uma dessas orações. Pai, essa pessoa que precisa de uma porta aberta, que precisa de uma provisão, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, essa pessoa que vai ter uma conversa difícil hoje,
tem uma decisão difícil para tomar. Senhor, não sei quais são as circunstâncias que as pessoas que estão comigo aqui, elas experimentam nesse dia, mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso suficiente para trazer a cada um aqui a resposta conforme a necessidade de cada um e fazer uma aplicação dessas verdades para que todos possam, Deus, a cada dia experimentar das ricas e poderosas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia. Nós aqui continuamos orando a palavra e até amanhã, se Deus quiser.